Fatos da vida, com Renato Gaúcho. Há 6 anos sozinha, Nancy jamais imaginava que sua vida iria mudar completamente naquela noite em que resolveu sair para curtir um happy hour com uma colega de trabalho. Paulistana, 45 anos de idade, solteira, sem filhos, Nancy era agente de turismo e morava sozinha. E naquela noite, acabou conhecendo Sérgio, o homem simplesmente mais sedutor que ela já tinha conhecido. Os dois começaram a trocar olhares, ela ali na mesa com sua amiga, ele sozinho numa outra mesa bem próxima. Bonito, charmoso, bem vestido. Nancy simplesmente se encantou por esse homem. E não demorou muito para juntarem as mesas. Sabe o legítimo Dom Juan? Ela nunca havia conhecido um homem tão sedutor, tão charmoso, tão encantador. O resultado foi que acabaram passando a noite juntos no apartamento dela. Mais do que isso, começaram já naquela noite mesmo um relacionamento. Sérgio lhe contou que era empresário, que vinha de uma família muito tradicional de Campinas. E apesar de ter apenas 31 anos, ou seja, 14 a menos que Nancy, os dois se deram bem demais. E mesmo fazendo pouco tempo que estavam juntos, ele já falava abertamente que estava apaixonado. Que tinha finalmente encontrado sua alma gêmea, a mulher que sempre tinha procurado. Aliás, ela também se apaixonou perdidamente logo naquele primeiro encontro. Apaixonados, Sérgio passou a dormir no apartamento de Nancy direto. E não demorou muito para que ele a surpreendesse com aquele pedido. Amor, eu estava aqui pensando, o que você acha de eu me mudar de vez aqui pro teu AP? Ela adorou a ideia. Aliás, não tinha feito o convite ainda para não parecer muito oferecida. E foi logo que passaram a viver juntos que algo na relação dos dois mudou. O Sérgio tinha uma empresa que mexia com importação. Era o que ele tinha dito a ela. Mas, naqueles últimos tempos, os negócios não iam bem. E sabendo da boa situação financeira de Nancy, ele acabou pedindo a ela um pequeno empréstimo, com a promessa de pagamento assim que as coisas engrenassem. Só que desde que pegou o dinheiro, Sérgio nunca mais tocou no assunto de pagamento. E essa não foi a única vez que ele pediu dinheiro a ela, sempre com a promessa de pagar depois. Apaixonada, acreditando cegamente em Sérgio, ela não hesitava em abrir mãos dos recursos quando ele pedia. Como que ela poderia negar um empréstimo justamente a um homem tão apaixonado, a alguém que estava lhe fazendo tão feliz como nunca ela havia sido antes? Ela emprestava o dinheiro a ele com alegria. No entanto, as coisas começaram a fugir do controle. Não que a fonte tenha secado. Afinal, trabalhando como agente de turismo numa operadora de viagens muito conhecida, Nancy tinha um excelente ordenado. Mesmo assim, chegou num ponto em que ela começou a ficar preocupada. Tentava conversar com Sérgio, mas ele sempre conseguia tranquilizá-la, dizendo que as coisas estavam começando a melhorar. Que logo ele teria condições de lhe devolver o dinheiro. Para complicar, ele ainda falava que seu CPF estava bloqueado por conta de uma ação judicial antiga, por isso não conseguia empréstimos com o banco. O relacionamento já durava 6 meses, quando um dia Nancy foi procurada na agência de turismo em que trabalhava por uma mulher. Ela pensou que se tratasse de uma cliente que queria fechar um pacote de viagem, mas o assunto era bem outro. Assim que começaram a conversar, a mulher, que se identificou como Soraya, uma pessoa fina, elegante, aparentando ter uns 50 anos, foi logo falando. A senhora desculpe, a gente não se conhece, mas é que esses dias, por coincidência, eu vi a senhora e o Sérgio andando juntos na rua. E eu vim aqui para te contar uma coisa a respeito dele que eu tenho certeza você precisa saber. Mas como assim? A senhora por acaso conhece o Sérgio? Olha, eu não queria ter conhecido, mas infelizmente conheço.
E depois que eu te contar umas coisas a respeito dele, acho que você também vai desejar nunca tê-lo conhecido na vida. Nancy teve um sobressalto. Quem era aquela mulher, afinal? E o que tinha de tão terrível para contar sobre o seu amado, para ter se referido a ele daquele modo? A mulher olhou para ela, bem séria, e falou: por acaso ele te disse que é empresário, que mexe com importação, que a família dele é de Campinas? Sim, ele falou, mas... Então, é tudo mentira. Mentira? Mas como assim? Aliás, me diga uma coisa, o que a senhora é do Sérgio? De onde que a senhora o conhece? Eu sou apenas mais uma tonta que foi enganada por aquele cafajeste, aquele sanguessuga. Nessa hora, Nancy sentiu um gelo na espinha e ficou ainda mais desatinada quando Soraya começou a lhe contar que tinha sido vítima do chamado estelionato sentimental, que, aliás, era uma expressão que ela nunca tinha ouvido na vida. Você quer saber o que ele fez comigo? Esse homem me envolveu de tal modo que me tirou quase tudo que eu tinha. Eu o sustentava sem saber, dava do bom e do melhor para aquele parasita. Ele vivia me pedindo dinheiro, prometendo que pagaria depois, só que nunca mais vi a cor de um centavo que emprestei para ele. Nancy ficou chocada, porque tudo que aquela mulher estava lhe contando fazia sentido. Sérgio agia daquele mesmo modo com ela. Pedia dinheiro emprestado com a promessa de pagar depois que os negócios melhorassem. Só que os meses foram passando e nada. Soraya tinha ido conversar com Nancy com o único intuito de abrir os olhos dela. E ainda disse que havia aberto uma ação na justiça contra ele para tentar recuperar pelo menos parte do dinheiro que havia lhe emprestado. Nancy ficou chocada e naturalmente foi conversar com Sérgio, mas ele era tão labioso, ele era tão sedutor que conseguiu levá-lo no bico. Você não vai acreditar naquela mulher, né, meu bem? Ela nunca aceitou o fim do nosso relacionamento. Pode acreditar, isso é despeito, é ciúme. Ela quer te tirar do meu caminho, mas não adianta. Não adianta porque não é dela que eu gosto, é de você. É por você que eu estou apaixonado. Apesar de cismada, ela meio que tentou deixar o assunto de lado, mas prometeu a si mesma que não emprestaria mais dinheiro a Sérgio, pelo menos até ele começar a pagá-la. Só que, com o tempo, diante das negativas de Nancy, Sérgio passou a fazer chantagem emocional. Tentava fazê-la acreditar que ela jamais encontraria outro homem como ele, que devia, na verdade, erguer as mãos ao céu e agradecer por ter um homem tão apaixonado. Ele agia como se fosse obrigação dela lhe emprestar dinheiro, já que eram um casal. Pelo menos era o que ele falava. E a gente sabe o quanto que uma mulher apaixonada fica frágil em situações como esta, principalmente quando passa a sofrer abuso psicológico. Foi só com a ajuda de amigos e familiares, por mais difícil e complicado que tenha sido, que no fim Nancy conseguiu se libertar daquela dependência doentia. Mesmo assim, não foi nada fácil. Ela passou meses sofrendo chantagens emocionais. Foi à custa de muito sacrifício que ela finalmente se deu conta de que estava sendo vítima do chamado estelionato sentimental. Sérgio, na verdade, era nada mais do que um gigolô, que se aproveitava dos sentimentos dela para lhe extorquir dinheiro e bens materiais. Até que ela se deu conta de que tinha sido apenas mais uma entre tantas outras mulheres que haviam sucumbido ao charme do bandido sedutor. Mas e aí, você gostou da história de hoje? Espero que sim. Então, dá só uma olhada nesse livro aqui, ó. É uma coletânea de algumas das melhores histórias que eu já contei nos últimos 30 anos de carreira no rádio. E se você gosta de não apenas ouvir, mas também ler histórias de amor, eu vou sortear 8 exemplares desse livro aqui nas próximas 4 semanas. Para concorrer,
é só comentar as histórias, dizer o que você achou da história, dos personagens, se você gostou, se não gostou, comentar esse novo formato que a gente está utilizando para contar as histórias de amor aqui no nosso canal, dizer o que você pensa, dar a sua opinião. Sabe por quê? Porque a sua opinião para a gente, para mim, para a Ilci e para o Davi, que é o nosso grupo que faz as histórias, que prepara para vocês assistirem, nós temos a sua opinião em altíssima conta. A sua opinião é super importante para a gente desenvolver um trabalho bacana de contar histórias de uma maneira assim sempre melhor, para você ficar feliz, tá bom? É por isso que a gente precisa da tua opinião, que você curta, que você compartilhe e, sobretudo, que você dê a sua opinião sobre as histórias e sobre o nosso modus operandi, que é um pouco novo, que a gente está tentando contar histórias assim de uma maneira um pouco diferente. E é claro, quanto mais histórias você comentar, mais chances terá de ganhar. Aliás, se você passou a me acompanhar há pouco tempo, não esqueça de ver todo o material que já foi publicado antes de você entrar. Garanto que tem muita história emocionante que você não viu ainda. Tem mais. Quem ganhar um dos exemplares aqui do livro com as histórias de amor vai receber na sua casa, more onde morar, sem nenhuma despesa. Viu? O presentão vai chegar na sua casa. Agora, tem que curtir, compartilhar e, sobretudo, comentar, porque vou repetir, a sua opinião sobre o nosso trabalho é uma coisa super importante para a gente. Tá bom? Posso contar com você? Até mais.